Fala galera, beleza? Lançamento horizontal, mas agora analisando a parte vertical do movimento. Eduardo, como é que o objeto descreve um lançamento horizontal, sofre um lançamento horizontal e há uma parte vertical do movimento? É justamente isso, galera. Apesar de lançado horizontalmente, ele não consegue se manter naquela mesma trajetória retilínea. Porque o objeto lançado horizontalmente, a força-peso que está agindo nele, modifica a trajetória. A presença da força-peso, que aqui você percebe que ela é perpendicular à velocidade Vx de lançamento, ela cria um deslocamento do objeto também ao longo do eixo vertical, além do deslocamento que ele já sofreria devido ao fato de ser lançado na horizontal. Esse deslocamento provocado na vertical me faz ter que analisar o movimento na vertical também. Eduardo, o objeto que sofre um deslocamento ao longo do eixo vertical, ao longo do eixo Y, para ficar mais simples, ele tem sua velocidade variando? Tem. Por quê? Por causa da presença de aceleração, galera, naquela direção. Na direção, a presença de aceleração da gravidade, que está vinculada à presença de força-peso. Um está vinculado ao outro. E a presença do agente físico força, que cria uma aceleração naquela direção, ou, se você quiser interpretar, a presença de aceleração naquela direção que cria a força agindo no objeto, tanto faz, cria um movimento dele ao longo do eixo vertical também. E se há força havendo aceleração, significa dizer que o movimento não consegue se dar a velocidade constante, porque a força resultante ela está presente no movimento uniformemente variado. Só que essa força ela é constante. Por isso que eu posso chamar o movimento uniformemente variado. Espera aí, Eduardo, por favor. De novo. Objeto lançado horizontalmente, age uma força perpendicular ao vetor velocidade Vx. Essa força perpendicular cria um movimento na vertical também e desloca o objeto verticalmente. Só que esse deslocamento ele ocorre com a presença de uma força constante, que é a força-peso. E se essa força age constantemente, com uma aceleração constante também, o movimento ele se dá de maneira uniformemente variada. É isso mesmo. Então, eu posso dizer que na vertical, o movimento ele é de que tipo? Uniformemente variado. Por quê, Eduardo? Porque o movimento uniformemente variado ele tem que se dar obrigatoriamente com uma aceleração constante, que é justamente o que está acontecendo. Mas, Eduardo, o objeto é lançado horizontalmente. Isso. Só que na vertical eu tenho presença de aceleração e a aceleração produz uma variação na velocidade. Eduardo, então, peraí, essa velocidade vai variar? Não, essa velocidade é a do eixo x. Essa velocidade ela é obrigatoriamente constante. Se você perceber, eu tentei desenhar vetores obrigatoriamente de mesmo tamanho, para que você percebesse que essa velocidade ela é constante. O módulo da velocidade Vx é constante. No eixo y, não. O objeto é lançado horizontalmente, no eixo y, a força-peso ela produz o deslocamento, fazendo inicialmente a velocidade aumentar. Mas como o objeto foi lançado horizontalmente, inicialmente no eixo y não há velocidade. Então eu posso dizer que a velocidade inicial no eixo y, galera, ela é zero. Isso aqui, ó, eu vou poder fazer igual a zero. Então, peraí, Eduardo. Você está querendo me dizer que o objeto é lançado horizontalmente, mas ele vai sofrer também um deslocamento no eixo y por causa da aceleração da gravidade, força-peso naquela direção. Aí ele, ao sofrer o movimento no eixo y, inicialmente, na prática, ele não tem essa velocidade. Isso mesmo. Só que a força, ao agir constantemente, desloca o objeto nessa trajetória semiparabólica. E essa trajetória semiparabólica indica a você que o objeto se move tanto no eixo x como no eixo y ao mesmo tempo. Só que no eixo y o movimento é uniformemente variado. Onde inicialmente não há velocidade no eixo y. Mas essa velocidade no eixo y, ó, se você perceber, eu coloquei através de vetores cada vez maiores. E essa velocidade Vy ela vai se tornando cada vez maior. A velocidade Vy ela é crescente. O movimento ele se dá de maneira acelerada. Essa aceleração aqui, ela consegue variar o módulo da velocidade no eixo y de maneira crescente. Mas, inicialmente, essa velocidade Vy, na prática, ela não existe. Só existe velocidade no eixo x. Show de bola? E se você já percebeu
que no eixo vertical o movimento é uniformemente variado, nós temos que trabalhar com aquelas três expressões do movimento uniformemente variado. Duas funções, função horária da velocidade do movimento uniformemente variado, função horária do espaço do movimento uniformemente variado e equação de Torricelli, na verdade. Adaptando essas três expressões para a nossa realidade. Para a realidade do eixo vertical e para a realidade de uma aceleração que consegue ser constante. O que facilita mais ainda o nosso estudo, tornando até as expressões menores. Que será isso aqui. Essa velocidade, já que eu estou me referindo a uma velocidade no eixo y, eu vou chamá-la especificamente disso, velocidade no eixo y. Inicialmente, a velocidade no eixo y ela não existe. Então, essa velocidade inicial ela é nula. Eu não vou tratá-la aqui. Isso aqui, na verdade, se tornará zero. A aceleração no eixo y ela é constante. Ela é a nossa aceleração da gravidade. E essa aceleração eu vou chamá-la simplesmente de g, multiplicada pelo tempo. E aqui eu tenho a minha chamada função horária da velocidade adaptada ao nosso lançamento horizontal, para o eixo y. Eduardo, a nossa equação de Torricelli ela vai se transformar nisso. Vy, já que eu estou me referindo à velocidade de qualquer ponto da trajetória ao longo do eixo y, eu estou me referindo ao módulo desse vetor velocidade Vy aqui, ao quadrado, igual a essa velocidade inicial, novamente, no eixo y ela não existe, isso aqui é igual a zero, mais duas vezes a aceleração daquela situação, a aceleração deixa de ser a aceleração qualquer do movimento uniformemente variado e passa a ser a nossa aceleração da gravidade, g, e agora entra a altura. Veja que o objeto ganha um espaço ao longo do eixo horizontal, que é o nosso ΔS. Mas ele também ganha um espaço ao longo do eixo vertical quando cai, que é a altura. E essa variação de espaço que o objeto vai sofrer, eu vou chamá-la de variação de altura, ΔH então. E a nossa expressão, a chamada equação de Torricelli, tão famosa, fica resumida, adaptada então ao lançamento horizontal. A função horária do espaço ela consegue se tornar menor ainda. Esse espaço inicial positivo passa para o outro lado, ele vai negativo. S menos S0 aparece quem? ΔS. Esse ΔS, então, ele será essa velocidade inicial, que é inicialmente nula, ela será multiplicada pelo tempo. E 0 vezes t vai dar 0. Então, eu não vou tratá-la aqui. Mas a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Essa aceleração se torna a aceleração da gravidade. E essa aceleração da gravidade vezes o quadrado do tempo sobre 2, eu posso igualá-la a um ΔH. Então, Eduardo, esse espaço que a gente chama lá no movimento uniformemente variado, eu posso muito bem chamá-lo de ΔH, que vai ser justamente a variação de altura que o objeto vai sofrer no seu deslocamento vertical. É isso mesmo. E assim nós teremos três expressões adaptadas ao lançamento horizontal para você poder utilizá-las. O que é mais importante aqui? O objeto ele é lançado horizontalmente. A velocidade ao longo do eixo horizontal, ela obrigatoriamente se mantém constante, porque não tem presença do agente físico que produz uma variação nessa velocidade, que é o agente físico força. Na vertical, não. Na vertical, eu tenho presença de aceleração, que produz a força-peso, que faz o objeto acelerar constantemente. Essa aceleração, ela produz um movimento na vertical, que é o nosso chamado movimento uniformemente variado, lhe obrigando a trabalhar com as três expressões do movimento uniformemente variado, adaptadas à nossa realidade do lançamento horizontal. Bem, galera, eu fico por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.